E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, 1h30 da manhã e a gente vai fazer um vídeo que eu não sei se eu coloco na playlist de esquizofrenia ou se eu coloco na playlist de leitura com pitaco. Não sei, talvez nos dois, mas o que a gente vai fazer, ela é um post que está público, portanto eu não estou expondo ninguém aqui, até porque esse post viralizou e eu espero que vocês se comportem no sentido de não... Enfim, acho que pro meu público eu acho que eu não preciso pedir esse tipo de coisa. Mas veja, dê uma olhada aqui. Você tem uma tirinha que não foi feita pelo criador original do Calvin. Tá? Isso daqui é de um trabalho de um fã. Veja, você já está fazendo trabalho? Pois é, eu sei. Mas ele é só para quinta. E aí, prestem atenção nessa fala. Minha mãe disse que os remédios estão funcionando. Então a criança está tomando medicamento. Né? Que tipo, tá nevando lá fora e eu pensei que nós pudéssemos, sei lá, o quê? Oi? Eu não estava escutando, eu realmente preciso terminar esse trabalho. E aí de repente tudo fica cinza. E o que você pode tirar de conclusão dessa tirinha? Inúmeras conclusões você pode tirar. Entre elas, o fato de que uma atividade acadêmica que você dá para uma criança, um trabalho que você dá para a criança fazer, pode acabar e matar a criatividade dela, porque o tigrão aqui do Puff, o Haroldo, na verdade, ele pode ser o trabalho da criatividade, o fruto da criatividade da criança. Então você mata essa criatividade infantil porque você dá a essa criança um trabalho chato, um trabalho acadêmico ao qual ela precisa se dedicar. E aí a criança ela pode ter uma criatividade brilhante, mas aí você desconsidera tudo isso quando você faz com que ela tenha que se adequar às normas e seguir a grade curricular que a gente impôs e a gente quer obrigar as crianças a aprenderem. Em relação a isso, a gente tem movimentos de desescolarização, a gente tem um filme que o Red me indicou e que eu assisti, que é maravilhoso, e se não me engano é Capitão Fantástico, alguma coisa assim, feito pelo Aragorn do Senhor dos Anéis, né, encenado por ele, o protagonista. E assim, tem muita coisa que a gente pode filosofar a respeito disso e que eu acho muito legal. Mas veja a interpretação que esse professor deu e que é super válida, esse cara, ele tá defendendo um ponto que é super importante, Ainda assim, ele não pode deixar um outro descoberto, e é por isso que eu estou aqui, para oferecer um contraponto a isso. Inclusive a conversa está acontecendo e vocês vão participar ao vivo disso daqui e vocês vão ver a minha reação, meu react aqui ao vivo a esse comentário que ele acabou de postar. Porque a gente está tendo um diálogo aqui. Então veja, acompanhe essa história e ela é bonita. Eu vou ler de qualquer jeito aqui, tá alterando o que eu achar importante para dar fluidez à coisa. Amigos, ao encontrar essa, que talvez seja uma das tirinhas mais tristes do Calvin, nesse caso uma tirinha criada por um fã, eu recordei-me de uma situação que eu passei aí numa escola. No último ano que eu lecionei filosofia no fundamental, tinha um menino que os olhos faiscavam de vida, ele era alegre, ele era falante, era brilhante, e ele não conseguia participar das aulas sentado. Por isso, na minha classe, ele podia andar pela sala livremente. Quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos? Cara, super apoio isso daqui, né? E foi uma aula de filosofia, e foi na aula de filosofia que ele descobriu que se acalmava e que ele recuperava um pouco o foco quando ele deitava na frente do quadro, justamente no espaço em que o professor usualmente caminha e dá suas explicações. Então, olha que legal. Eu não consigo ficar sentado. Coloque-se no lugar do aluno. Eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tenho, enfim, incapacidade de sentar quieto porque eu sou extremamente agitado, eu sou extremamente hiperativo, e eu tenho dificuldade de foco, dificuldade de concentração. E aí eu encontro um professor que me permite andar pela sala e que permite eu ficar deitado na frente do quadro, porque nessa hora que eu faço isso eu me acalmo e eu consigo prestar atenção. Cara, é sensacional isso, sensacional isso. Pois bem, durante uma aula, a coordenadora entrou na sala e viu o pequeno deitado ali. Imediatamente gritou com ele, dizendo que ele devia ser conduzido à direção se eu não tivesse interferido. Ok. Ele seria mandado para a diretoria caso o professor não tivesse interferido. Quando expliquei privadamente que não somente autorizava, mas eu o encorajava a fazer isso, a participar das aulas sentadas, porque assim ele ficava mais confortável e atento, a coordenadora, olhou nos fundos dos meus olhos por alguns segundos. Hoje eu não sei se ela queria me intimidar ou se ela estava tentando me entender. Eu sei que ela começou a rir e disse, cara, só você mesmo, hein? E foi nesse momento que eu percebi
a indulgência reservada aos professores de filosofia, esses esquisitões. Ou seja, se eu fosse um professor de matemática, teria sido escrachado. Se eu fosse um professor de história, eu teria ouvido um sermão. Mas como eu sou um professor de filosofia e a gente é esquisitão, a gente é diferentão, a professora, sem saber se queria me intimidar mais, né, ou sem saber o que fazer, ela falou: só você mesmo, hein? Você é realmente esquisitão, então tá. E ela continuou a participar das minhas aulas, o aluno continuou a participar das aulas dele até o final do ano, e ele caminhava loucamente pela aula, e quando ele queria, ele deitava na frente do quadro, e assim ele prestava atenção. Nossa, que legal, que legal. Se dentro de uma aula ele teve essa oportunidade, que bom para ele, isso é lindo, é lindo. Só que um ano depois, esse jovem foi meu aluno novamente, já no ensino médio. O fogo nos olhos dele tinha se apagado. Ele se sentava encolhido na carteira escolar e nada falava durante as discussões de filosofia. Não procurava nenhum professor mais simpático para conversar minimamente na hora do recreio. Às vezes ele dormia na aula. E veja que triste, ajustando os medicamentos, me disseram. Ele dormia na aula, por quê? Porque estavam ajustando os medicamentos. Eu fui conversar com a coordenadora sobre ele. É aquele aluno lá, aquele que ficava pulando na sua aula. A família medicou, os professores estão elogiando. Ele agora está ótimo, né? E o meu coração chorou. Então dá para entender o ponto dele. O que ele está querendo dizer aqui? Que assim, você tinha uma pessoa perfeitamente normal, só que essa pessoa perfeitamente normal, ela não aguentava ficar sentada quando todos ficavam sentados. Por quê? Porque ele precisava se mexer. Então, a gente romantiza isso, e a gente acha que isso é maravilhoso. Por quê? Porque é uma pessoa pulsante, é vibrante. Essa pessoa você tem que deixar ela dançar, você tem que deixar ela... Só que uma coisa é você dançar porque você quer, uma coisa é você não ficar sentado porque você não quer ficar sentado. Outra coisa é você não conseguir ficar sentado. Outra coisa é você não conseguir prestar atenção sem deitar em frente ao quadro, para que nada mais te distraia. Aqui nós temos um problema. E assim, a criatividade dessa criança pode ter sido podada injustamente, indevidamente, talvez, mas nós não sabemos. Diante disso, eu quero passar direto. Antes a gente vai passar no BDO e vai esvaziar a bag. Antes disso, eu quero passar aqui... Bom, isso daqui viralizou. Foram 13 mil compartilhamentos dessa história fascinante de vida. Porque assim, os alunos eles não podem ter sua criatividade podada. Eles têm que ter a liberdade respeitada. Quem é que precisa de normas? Quem é que precisa de atividades? Quem é que precisa de matéria? Então você vê, assim, desses 1.500 comentários... A grande maioria deles é: nossa, professor, que ser humano sensacional que você é, e ele é. Que pessoa brilhante e que pessoa empática que você é, e ele é de fato. Que história linda, e essa história é linda de fato. E que história triste, meu Deus, e essa história é triste de fato. Mas nós temos outros pontos que devem ser olhados aqui também, e um desses pontos foi visto pela Carolina Duarte. E eu vou fazer questão de ler todo isso daqui. Se você quiser, pule isso daqui, ou se você quiser, entre e leia por si, caso eu leia rápido demais. Mas eu achei isso daqui extremamente tocante, extremamente relevante, principalmente se você tem alguém com doença mental na sua família, independente de qual, essa leitura é super importante para você. Veja, eu não achei essa tirinha triste, eu também não. Esse personagem sofre de TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então você é tão hiperativo, parece que você tomou... Desculpa, eu ia fazer uma piada ruim aqui. Eu ia falar que parece que você tomou êxtase, que você está tão empolgado, tão excitado, que você não consegue parar para ler uma frase. De tão acelerado que você está, você não consegue ler uma frase simples. Perdão pela piada, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que causa muito sofrimento à criança. Apesar de aflorar a sua imaginação. Então, não é porque a criança ela está andando compulsivamente pela sala de aula que ela não está sofrendo. Porque se ela pudesse escolher, muito provavelmente ela escolheria conseguir ficar sentada tranquilamente. A medicação é a saída para que tenha uma vida normal, caso contrário terá uma vida difícil e com sofrimento, porque sim, não são todos os professores que entendem que a criança não consegue ficar sentada, e as pessoas esperam isso delas. Num ônibus espera-se que o passageiro ele sente e fique quieto. Você não espera que um paciente que toma o ônibus com você fique tentando passar por cima de você, o ônibus estando lotado e se movimentando freneticamente, compulsivamente, sem conseguir se conter por vontade própria.
Uma coisa é alguém entrar no ônibus e querer dançar sem ter espaço para isso. Outra coisa é você não querer dançar e não conseguir não dançar. Entende? Isso causa muito sofrimento a quem tem essa doença. É claro que nós devemos evitar... Olha que lindo ela dizendo, e ela é médica. É claro que nós devemos evitar a medicalização excessiva e também os erros de diagnósticos, pois muitos pais e professores não têm paciência com crianças normais e as diagnosticam erroneamente como hiperativas. Sim, qualquer criança que você não consiga disciplinar porque você é incompetente, vira hiperativa e você acha que ela merece remédio. Desculpa, não você, não estou dizendo isso. Acontece isso. Acontece de adultos não conseguirem controlar crianças por incapacidade e incompetência de disciplinar e diagnosticarem a criança com hiperatividade e quererem dar remédio. Isso é um crime. Isso é um crime que não deveria acontecer, mas acontece. Porém, há casos que necessitam de medicação, como o caso de um menino que tem como seu melhor amigo um tigre de pelúcia. Porém, casos que necessitam de medicação, como o caso de um menino que tem como seu melhor amigo um tigre de pelúcia, seria cruel manter a criança nesse sofrimento. Sim, uma criança com TDAH, ela é tão hiperativa que ela não consegue nem se relacionar. Então, já que ela não consegue se relacionar com pessoas normais, porque ela não tem concentração, não tem calma e não consegue se comunicar com isso, ela começa a criar amigos imaginários e a se relacionar com esses amigos imaginários. Isso acontece com outras doenças também. Então, será que a gente deve respeitar a liberdade e a criatividade da criança? Será que a gente deve romantizar a criatividade dessa criança a todo custo e impedir que um tratamento com medicação seja dado só porque essa medicação vai deixar a criança sedada? Isso é muito importante e muitas famílias, inúmeras famílias de pessoas com deficiência mental. E é engraçado, né? A gente chama tanto as pessoas que fazem cagada na rua de retardado. A gente chama tanto o jogador de MOBA de deficiente mental, que quando a gente fala deficiente mental, as pessoas pensam que a gente está ofendendo a pessoa, mas não. Deficiência mental é uma deficiência mental, assim como uma deficiência física é uma deficiência física, e você dizer que a criança é deficiente mental não é uma ofensa, é uma constatação, e a criança ela pode ser deficiente mental, e ela pode ter amigos imaginários, e ela pode precisar sim de medicação, e romantizar a criatividade da criança capaz de ter amigos imaginários não é a saída para a felicidade dessa criança, porque a criança está em sofrimento. A criança pode estar em sofrimento. Aí eu vou pular essa parte aqui, se vocês quiserem. Ele dá um contraponto a isso. Não é justo que eu pule, né? Eu tenho 3 observações a fazer aqui. Em primeiro lugar, existem milhões de tipos de vida normal. Vida normal não se resume a fazer um vestibular e ter um emprego de 8 horas semanais para trabalhar com o chefe. Há trabalho sim, em que sim, você pode deitar no chão, deixar a imaginação fluir, ser quem se é. A boa parte do sofrimento desnecessário das pessoas usualmente se deve à ideia de que eles precisam se adaptar a um modo de vida que ou não é adequado a eles, ou que acham completamente estúpido e sem sentido. Em segundo lugar, todas as pessoas do mundo sofrem angústias, inseguranças, pânicos, sentimentos de inadequação. É verdade, porque eu sofro angústia, eu sofro insegurança, eu sofro pânico, eu tenho sentimentos de inadequação, mas eu não sou deficiente mental. E existem deficientes mentais. Ai, Fausto, como você é nojento. Para de falar assim. Isso ofende. Não. Se deficiente mental é uma ofensa para você, é porque você ressignificou a palavra doente mental. Você ressignificou, e doente mental é retardado, é o cara que faz mercenário na hora do tributo jogando MOBA, é aquele cara que derruba o negócio no chão, aí você fala, puta que pariu, você é deficiente mental. Não, é uma pessoa descuidada. O cara que fala, puta que pariu, você é deficiente mental jogando MOBA. Não, você só não sabe, você não tem habilidade. Agora, existem deficientes mentais, e negar a existência de deficiência mental é uma falta de respeito com quem tem essa deficiência. Porque se você fala, não chama o deficiente mental de deficiente mental, e você tem o daltônico e mostra uma cor para ele que ele não enxerga, você não pode falar assim, daltônico, que coisa feia, não fala assim. O fato de você não chamar o daltônico de daltônico não fará com que ele enxergue cores. Então, você está chamando meu filho de autista, você não tem respeito? Não, o autismo é o diagnóstico dele. É o diagnóstico dele, e esse diagnóstico ele precisa ser respeitado. Ele precisa ser respeitado.
É, é, não vamos fazer como o Dr. Simão Bacamarte medicar a humanidade inteira. Vamos. O sofrimento é uma condição humana. Sim, todo ser humano sofre. Só que quem tem doença mental tem um sofrimento diferente desses. Carolina, e, salvo em casos extremos, não precisa de remédios químicos. Mas por que é que um professor de filosofia ele se qualificaria para decidir quem é que tem que tomar o remédio e não um psiquiatra e sua família? Perceba. Em terceiro lugar, qual é o problema de uma criança ter como seu melhor amigo um tigre de pelúcia? Nenhum, nenhum. Fenomenologicamente, isso é equivalente a ter como melhor amigo o celular ou videogame. Tá, e a gente não vai entrar aqui porque isso daqui é pano para manga para uma discussão filosófica e o nosso ponto não é esse. A Carolina respondeu, eu não concordo com você. Não se trata de medicar a todos, e sim de quem tem... de quem tem diagnóstico feito por um médico especialista. Agora entendi. Não é que você vai sair dando remédio para todo mundo. Você vai medicar somente aqueles que foram diagnosticados por especialistas que estudaram a vida inteira doenças mentais e não filosofia. Percebe? É normal, sem estudar, aprender, e se submeter a testes para passar numa boa faculdade para exercer uma profissão de acordo com a sua aptidão. Normal vem de norma. Olha que lindo o que a Carolina escreveu. Normal vem de norma e é algo matemático para definir o que mais acontece. Casos fora da norma também existem e podem sim ser bem-sucedidos, porém têm direito de terem uma vida normal quando a química cerebral não funciona adequadamente. Então existe uma grande diferença em você não se adequar a eu não me adequo a uma grande empresa, por exemplo. Eu não consigo trabalhar numa grande corporação. Eu não consigo trabalhar em equipes em que eu tenho que interagir com pessoas o tempo inteiro. E que entregas dependem completamente da minha atuação. Não funciona. Eu tenho uma vida alternativa. E nessa minha vida alternativa eu tenho muito sucesso. Então sim, você não precisa seguir aquilo que é padrão, aquilo que é norma, aquilo que é o mais comum, para ser feliz. Você pode encontrar caminhos alternativos. Agora, tem gente que tem uma química cerebral que não as permite viver sem tratamento. Ah, Fausto, mas então como que as pessoas viviam com essa doença aí na época que tratamentos não existiam? Elas viviam sendo queimadas porque achavam que elas estavam endemoniadas. Elas viviam sendo espancadas porque achavam que elas eram desrespeitosas. Deficiência mental tem trágicos históricos ao longo da história. Só que essas pessoas, elas geralmente surtam depois de terem filhos. Então, assim, a genética, ela se espalha por aí. Esses surtos, eles acontecem. E veja, hoje nós temos capacidade, depois de um acúmulo muito grande de conhecimento ao longo de muitas gerações, ao longo de centenas de vidas, milhares de vidas, que se dedicaram única e exclusivamente ao estudo dessas doenças, nós temos conhecimento suficiente para identificar com segurança o que se deve fazer e como tratar e como aliviar os sintomas de pessoas que têm esse tipo de desequilíbrio. Por isso existem médicos, psiquiatras, para definir a quem se deve ou não tratar. E sim, em muitos casos precisam sim de medicação, não só na psiquiatria. O sofrimento faz parte da condição humana, sim. Mas quando se é causado por uma doença e se é possível tratamento, não existe motivo para negligenciar. É muito bonita, é muito romântica a sua visão e eu concordo com isso. Porém, infelizmente não está de acordo com a norma e nem com a realidade. Carolina, se eu pudesse eu te dava um beijo. Se você não fosse noiva, eu te dava um beijo pelo que você disse, porque isso me representa muito e é uma coisa com a qual eu tenho que lidar ao longo de toda a minha vida. Porque se a minha irmã ela parar de tomar remédios, ela vai ter alucinações auditivas, visuais, ela vai tentar me machucar, ela vai tentar se machucar, ela vai perder controle. Tudo bem que o aluno do professor Gustavo, ele não tem esquizofrenia. A gente está falando sobre uma outra coisa. E nem a Carolina está se referindo a isso. Mas perceba, se você tirar completamente toda a medicação de pessoas que precisam de remédios, a vida deles pode piorar muito. E é melhor ver a minha irmã sedada, dormindo bastante, do que ver a minha irmã se mutilando. Percebe? Obrigado por me explicar o que é a norma da vida e o que é a realidade para você. Para você, isso daí é realidade.
Mas já lhe ocorreu que outras pessoas podem compreender o significado de normalidade e de realidade de modo diferente? Então a gente puxou da ciência e foi para a filosofia. Nada errado com isso, só que, novamente, o que é? Isso daqui é uma negação da existência de doenças mentais. O que está acontecendo aqui para mim é uma negação. Então, assim, já que o meu aluno não era deficientes mentais não existem e as pessoas não deveriam estar tomando remédio. Porque quem se emociona com isso daqui, que, assim, são 1.500 comentários, eu não vou chegar lá em cima nunca, mas quem se emociona com essa tirinha aqui, passa a achar que remédio só faz mal. Que a ciência está causando mal para a humanidade de inventar medicações que deixam as pessoas sedadas, quando na verdade a ciência está dando sobrevida à minha irmã, que muito provavelmente já teria morrido se ela não tivesse oportunidade e se ela não tivesse acesso a essa medicação. Percebe? Bom, aí ele diz... Ele diz, olha, claro, sempre existem exceções, porém grande parte das pessoas com doenças mentais procuram ajuda por si mesmas, já que a doença causa incômodo. Tratar doença não é triste. Querer ser normal também não. E assim... Nossa, eu poderia tirar inúmeros depoimentos aqui só da frase da Carolina nesse ponto. De que pessoas com doenças mentais procuram ajuda por si mesmas, já que a doença ela causa incômodo, ela causa dor. E enquanto as pessoas elas parecem estar nadando em direção contrária, negando, porque sem falar doença mental, nossa, não fala assim, Fausto. Né? Dói, rasga o coração, sabe? Rasga o coração porque parece que quando você fala assim, minha irmã é doente mental, por exemplo. Nossa, Fausto, não fala assim, como você é ruim. Parece que assim, eu tenho uma pessoa normal dentro de casa e que sou eu que quero imputar a ela uma doença. Já parou para pensar o quanto isso é horrível? Já parou para pensar o quanto isso é horrível? Desculpa pelo exemplo que eu vou dar, gente, mas isso equivale a uma mulher ter câncer de mama, ela ter que retirar as mamas e você falar assim para ela, nossa, por que você tirou os seus peitos? Que ideia! Você falaria isso para sua mãe? Você falaria isso para sua mãe? Nossa, você ficou sem peito e agora? Você falaria isso para alguém que teve câncer de mama? Não. Não. Então por que é que você chega para um doente mental? Isso não é uma ofensa. Por que é que você chega para um doente mental e fala, nossa, por que você toma remédio? Precisa? Não, ó, você fica sedado aí, ó. Você precisa descobrir alguma coisa que te dê paixão, que faça os seus olhos incendiarem. Só que no deficiente mental, quando o olho dele incendeia, ele entra num ponto de êxtase que ele pode simplesmente pegar uma arma e te matar, se ele tiver condições. E se ele tiver surtado o suficiente para isso. Porque deficientes mentais eles se sentem ameaçados. Não estamos falando de TDAH+, estamos falando de outras doenças. Você pode se sentir ameaçado e numa tentativa desesperada de se defender, dentro da sua alucinação, você pode matar o seu irmão. Perceba. Triste é querer impor uma visão romantizada de doença mental a alguém. Isso é triste, porque assim, eu tô aí há 40, eu tenho quase 40 anos, eu tô com a minha irmã 13, tem que passar rápido. Eu cuido da minha irmã exclusivamente há 13 ou 14 anos. E ao longo desses 13 a 14 anos, o que eu mais escutei cara, experimenta deixar ela sem remédio, vamos levar ela na igreja, vamos levar ela para sair, vamos levar ela para festa, ela precisa distrair a cabeça. Isso é discurso padrão. Você tem que encontrar alguma coisa que ela goste de fazer. Aí, assim, o que mais teve, a gente bem intencionada, e eu tenho que agradecer as pessoas, porque isso é uma demonstração de amor, eu tenho que agradecer essas pessoas. Teve gente falando assim, ensina isso daqui, ó, vamos ensinar ela a pintar, vamos ensinar ela a arte, dá esse chá aqui pra ela, porque de repente pode abrir a mente dela. Meu... Eu tenho que agradecer as pessoas porque o desejo delas é genuíno de ajudar, né? Só que não. E aí eu tento ajudar em comunidades em que existem familiares de esquizofrênicos recém-surtados, por exemplo, e essas pessoas elas me odeiam porque eu estou ali pregando a aceitação. Tipo, você vai ter que aceitar, isso daí aconteceu com você, cara. Isso daí é pro resto da vida, isso daí não vai ter mudança,
imediata, rápida, só que não é o que a pessoa quer ouvir. E a pessoa ela passa a me odiar como se eu quisesse imputar a doença à família, ao doente, e como se eu quisesse o mal à família. E eu entendo isso, e eu não tenho raiva que tenham raiva de mim, mas eu acho que eu preciso apresentar a realidade de alguma forma, porque eles vão ter que lidar com isso de uma forma ou de outra. No próprio quadrinho do Calvin, o Calvin se sente melhor com o uso da medicação e prefere fazer os seus deveres em dia. Percebe? Então a gente fica tentando romantizar a criatividade de uma criança que tem isso, quando na verdade ela mesma gostaria de conseguir sentar e ficar quieta. E talvez para ela esse remédio ele fosse bom. E pode não estar na dosagem exata e pode não ser o remédio ideal para ela, mas é preciso tentar. É preciso tentar. Uma pessoa com TDAH, sem medicação adequada, muitas vezes tem dificuldade de realizar coisas corriqueiras, como ler um livro, ou até aprender a ler, ou assistir um filme. Não se trata de pessoa com imaginação fértil apenas. A imaginação é fértil, sim, mas não se trata apenas disso. E por isso é adequado a um profissional especializado para examinar a pessoa, a fim de que não seja feito um diagnóstico errôneo. Então perceba, o nosso inimigo aqui, nós temos um inimigo em comum, nós estamos todos do mesmo lado, gente. O nosso inimigo aqui é o diagnóstico errôneo, é pegar uma criança que está bem e dar medicação a ela. Só que pegar uma criança doente mental, isso não é ofensa, pegar uma criança doente mental e não dar remédio a ela também é errado. Também é errado. Percebe? O nosso inimigo em comum é o diagnóstico errado. Agora, negar a existência de doenças mentais é uma coisa perigosíssima, que leva à morte de familiares e de pacientes. Por isso é adequado que um profissional especializado examine a pessoa, a fim de que não seja feito o diagnóstico errôneo e que crianças normais e imaginativas não sejam tratadas sem necessidade. Tem um cara que fala aqui, eu só queria pontuar que eu sou muito mais feliz sem o remédio, assim como outras pessoas que eu conheço. Aí a Carolina diz, olha, eu sou bem mais feliz com o remédio. Sou bem mais feliz com o remédio. Ou seja, Carolina... Para a pessoa vir e se dar o trabalho de escrever tanto assim, é porque ela tem um envolvimento com a coisa, percebe? Para eu gravar um vídeo, é porque eu tenho um envolvimento muito próximo com o problema. E ela fala, eu sou muito mais feliz com os remédios. E talvez, sem esses remédios, talvez a Carolina ela não conseguisse se formar em medicina. Percebe? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma história de superação com um exemplo inverso disso. Uma pessoa que tomou remédios, através disso conseguiu ter uma vida melhor. Tudo bem? Então aqui a gente tem mais um elogio padrão e assim muito semelhante a todos os outros e sim, eu era um diamante bruto pronto para ser lapidado e parabéns pelo post porque é isso mesmo e tá legal. E aí eu coloquei os meus 2 centavos de contribuição. Eu falei, olha, obrigado pela paciência de argumentar, Carolina. A história é realmente comovente, mas ela sugere que a família e a sociedade elas foram vilãs e não compreenderam a natureza de uma pessoa que, se devidamente regada de compreensão, flexibilidade e amor, se você tratar aquela pessoa com compreensão, com flexibilidade e com amor, ela poderia ser brilhante e perfeitamente normal. Só que, e poderia mesmo, nesse caso, poderia de fato. Infelizmente, a maioria das doenças mentais não funcionam assim. A coordenadora do professor, ela pode carecer sim de empatia e de conhecimento, mas geralmente as famílias recorrem a medicamentos somente quando elas passam a compreender a sua real necessidade. As famílias, que pai e que mãe, eu vou fazer essa pergunta 2 vezes, que pai e que mãe medica um filho ou uma filha de propósito só para ver ele sedado, sem encher o saco? Que pai e que mãe dopam uma criança como primeira alternativa porque não conseguem fazer a criança ficar quieta? Você pensa que assim, o familiar de esquizofrênico já não esgotou todas as outras possíveis alternativas de tratamento antes de chegar de fato à medicação que o paciente de fato precisa? Perceba. Então, parece cruel deixar uma pessoa sentada, sentada. Eu erro na leitura daquilo que eu mesmo escrevi. Parece cruel deixar uma pessoa sedada, mas em caso de doença grave, fazer com que ela viva em surto é ainda mais perturbador e desumano. Ou seja, você pegar uma pessoa que é doente mental, isso não é ofensa. Pegar uma pessoa que é doente mental e negar a ela tratamento é muito mais desumano.
É muito mais desumano do que oferecer a ela tratamento. Porque a alternativa ao estado sedado é um estado de descontrole e de desespero. Em caso de esquizofrenia, eu estou falando aqui da minha irmã. Familiares de esquizofrênico, em especial, já têm um desafio muito grande com o qual lidar todos os dias. Não aumentem ainda mais o seu fardo com julgamentos. E aqui é um desabafo pessoal meu. É porque eu passei a vida inteira sendo julgado pela forma como eu trato a minha irmã, por eu impor um tratamento a ela e por eu não esgotar as alternativas de cura e por eu não fazer tratamentos holísticos e homeopáticos e quânticos. Entenda. E ademais acreditem, o Haroldo do Calvin esquizofrênico, ele quase nunca é bonzinho. E talvez um dia eu escreva um livro, ou talvez eu faça uma série de vídeos muito grandes em que eu conte toda a bagagem que eu tenho de ter a sensação de conviver com duas pessoas. Quando eu digo conviver com as duas pessoas, é porque a minha irmã é um amor de pessoa. É o melhor ser humano que eu conheço. E é o amor da minha vida. Mas ela carrega consigo um lado esquizofrênico. Quem assiste Mr. Robot sabe do que eu estou falando. Ela carrega consigo um lado com o qual ela precisa lutar todos os dias. E esse lado ele tenta sabotá-lo o tempo inteiro. E com ela, me leva junto. Eu tenho inúmeras histórias de sabotagens, de coisas sendo quebradas em casa, de coisas sendo de sofrimento imputado a ela mesma. De coisas que essa alucinação, essa voz, esse outro lado, esse Haroldo a força a fazer e que é cruel demais com ela e com as pessoas que a cercam. Então, assim, romantizar a capacidade de criatividade que a minha irmã tem não anula a necessidade da medicação que ela tem e de tratamento, entende? O diagnóstico errado é o nosso inimigo em comum. Vamos ver como que tá o BDO. Parou, né? Com certeza. Wait. Já tinha parado da outra vez. Droga. Perdi um tempão de processo aqui, mas tá tudo bem. E vamos ativar essa comidinha aqui e voltamos. Tá. Aí vamos à conversa que eu tô tendo com peraí, com o Gustavo agora. Deixa eu ver se eu acho. Bom, o Gustavo me respondeu. Fausto, você foi o primeiro a falar de esquizofrenia, meu caro. Você tá no lugar errado, porque ninguém tá falando disso daqui. Tanto a tirinha quanto a postagem fala de uma criança cujo único problema era não se adaptar às exigências escolares que, medicada, perde a capacidade de sonhar. Essa é a interpretação do Gustavo a respeito da tirinha. Leia a quantidade de comentários de pessoas que perceberam o quanto foram prejudicados pela aplicação desnecessária de medicamento na infância e você vai entender o assunto da discussão, porque você é um ignorante, você não entendeu porra nenhuma do que está acontecendo aqui. Um abraço pra você, vai se fuder. Desculpa, perdão, Gustavo, pela minha acidez. Não foi isso que você falou, você não me ofendeu, você não foi assim, mas o tom que você percebe é um tom muito defensivo e eu não queria cativar isso. Eu não queria que você tivesse a impressão de que eu estou te agredindo. De que eu tô querendo queimar o teu filme e que eu tô querendo melar a tua história. A tua história, ela é bonita, só que ela não é completa. Ela não abrange todas as pessoas. Então, assim, teve nos comentários muita gente que se comoveu com a história bonita e é claro que começam a te inundar com histórias de superação e de dizer o quanto elas nunca precisaram e no meio de tudo isso pode ter genuinamente gente que não tem problema e que foi diagnosticada como tendo problemas e que sofreu boa parte da vida sendo medicada de forma errada. Sim, existem inúmeros casos e que bom que assim essas pessoas elas são compreendidas por você e é muito importante que a gente não dê diagnósticos errados para crianças na medida do possível. Só que tem um outro lado também. E aí o que eu digo eu li, entendi e eu estou colocando um contraponto importante que não deve ser descartado. O seu aluno pode ter sido um exemplo perfeito dos males desnecessários decorrentes de diagnósticos e tratamentos mencionados por você. E isso não invalida o sofrimento da Carolina e nem da minha irmã, decorrentes da romantização citada por ela. Sim, da romantização do tipo, sua irmã é uma pessoa criativa, ela é uma pessoa especial, ela tem que ter liberdade, você tem que levar ela para o campo, você tem que deixar ela aflorar, você impede o florescimento da natureza da sua irmã. Essa perspectiva, ela corta
ela rasga o peito dos familiares, porque se tem uma coisa que os familiares esquizofrênicos têm pelos seus pacientes é amor. E se tem uma coisa que eles gostariam de fazer por isso, por eles, pergunta para Janaína se ela não daria a vida dela para que o filho dela aflorasse com total normalidade, para que ele conseguisse total independência. Se tem uma coisa que a gente quer dar para os nossos familiares, é autonomia. Normalidade. Se tem uma coisa que a gente gostaria de poder fazer por eles, é que eles não tivessem mais alucinações, que eles não tivessem mais limitações. Só que não é com todo mundo que a gente pode fazer isso. Pessoas que têm doenças de verdade, elas precisam de tratamentos de verdade. E assim, 200 anos atrás, eles não estariam melhores só porque a indústria farmacêutica não existia. Não, não estariam melhores. A minha irmã não estaria viva mais, ou eu não estaria vivo mais. Perceba. E aí ele me mencionou em mais um comentário. Vamos ver a outra resposta. Nossa, cadê? Bom, se ele não vai direto, então não vai chegar nunca. E aí provavelmente a gente vai perder isso. A gente... Enfim, teve uma resposta. Eu sei que teve uma outra resposta aqui, mas aí acho que a gente não vai encontrar agora. Depois eu vejo e eu faço uma emenda caso seja necessário. Esse vídeo ele já ficou muito maior do que ele deveria, mas eu acho que é uma leitura muito rica, muito rica. Teve várias pessoas assim ficaram incomodadas com as coisas de esquizofrenia que eu coloco no canal, em especial algumas pessoas que dizem que eu exponho demais a minha irmã. E quando eu escuto assim, você expõe demais o problema da sua irmã, eu fico pensando no que essa pessoa acha que seria o ideal. Então, se ela acha que eu exponho demais o problema da minha irmã, o contrário, o certo deveria ser esconder. Do tipo, eu tenho uma irmã que é deficiente mental. Nossa, Fausto, não fala assim. Deficiente mental não é ofensivo. Eu tenho uma irmã deficiente mental e o que eu deveria fazer? Escondê-la do mundo e não falar sobre isso jamais, porque assim eu faria com que ela fosse normal. Eu não entendo assim, o que as pessoas querem dizer com não exponha demais o problema da sua irmã. Na verdade, toda vez que eu mostro como minha irmã eu dou um pouco de conforto para pessoas que têm familiares em mesma posição. E mostrando como eu lido com ela, eu dou oportunidades a pessoas que não têm tanta experiência como eu a também conseguirem lidar de alguma forma, a diagnosticar, a entender, a tratar. Eu não estou dizendo que eu seja o melhor irmão do mundo e que eu seja a melhor pessoa para tratar, muito pelo contrário, eu me recrimino todos os dias por não ser melhor do que eu sou na maneira de lidar com ela. Mas ainda assim, nós temos que compartilhar essas dificuldades, nós temos que compartilhar essas histórias e o primeiro passo é a aceitação de que a doença mental ela existe e que ela deve ser tratada. Parem de romantizar isso. Perdão pelo vídeo longo, mas é porque eu acho que esse conteúdo aqui ele foi merecido. Ok, esse tamanho de vídeo ele foi merecido, dada a importância desse tema. Espero que seja útil, espero que cause reflexões, espero que ninguém fique com raiva de mim aqui, por que ninguém se sinta exposto, mas isso daqui familiares de esquizofrênicos têm que lidar com essa falta de empatia todos os dias, de pessoas que acham que estão sendo absurdamente empáticas e não estão. Reflitam.